Paz, graça e bem a todos. Vocês me ouvem bem? Glória a Deus. Nós hoje vamos falar, e eu quero ter este tempo para desafiar você em um tema extremamente importante. Ao longo de 6 semanas nós estamos falando a respeito da vida profundamente formada no Evangelho, na lei de Deus, e como, quando a nossa vida é organizada nesses pilares, a nossa vida passa a ser uma vida profundamente enraizada e profundamente formada. Nós temos falado ao longo das semanas sobre a inutilidade do título de crente. O título de crente é um título inútil se não for acompanhado de frutos. Falei ou não falei isso aqui ao longo das semanas? Eu disse claramente a partir das Escrituras, e nada do que eu busco falar aqui vem de mim mesmo. E eu busquei falar a partir das Escrituras que o título de crente ele é inútil se não vier acompanhado de frutos. Então, ao longo de 6 semanas nós temos falado a respeito de contentamento cristão. Ao longo de 6 semanas nós temos falado a respeito de uma sexualidade alinhada com o coração de Deus, especialmente em um mundo insaciável, sexualmente falando. Nós temos falado a respeito de como lidar com as nossas posses e o nosso dinheiro. Nós temos falado a respeito de como lidar com os nossos relacionamentos. E nós temos falado ao longo de 6 semanas sobre como ordenar a nossa vida, de como organizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, como achar cura para a nossa alma. E é sobre isso que nós temos falado ao longo de 6 semanas. Agora, quando a nossa vida é profundamente formada, quando nós temos contentamento em Deus, quando a nossa sexualidade é alinhada, quando a nossa paz nos nossos relacionamentos se manifesta, isso vem acompanhado de uma consequência na prática, que é o fato de que quando você organiza a sua vida e quando a sua vida se torna uma vida profundamente formada, a sua vida passa a emanar luz, um brilho espiritual que as outras pessoas começam a notar. E a esse brilho, a essa luz, a Bíblia chama de influência. Então hoje nós iremos falar a respeito do último tópico da vida profundamente formada. Crentes profundamente formados em Deus necessariamente são influenciadores. Então o tema da mensagem de hoje é: todo crente é um influenciador. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é um crente influenciador? Eu começo com a seguinte frase: uma lâmpada escondida é só decoração, mas uma luz posicionada por Deus se torna um farol para transformações de cidades. Você mora em uma cidade, você mora em um conjunto social em que há consensos a respeito de civilidade, há consensos a respeito de convivência. E as pessoas, elas vivem em comunidade porque existe esse consenso, existe esse contrato. Logo, se as pessoas elas entram num consenso de degradação, se as pessoas entram num consenso de pecado, se as pessoas entram num consenso de autodestruição, a cidade vai se autodestruir. Mas, se a luz de Deus brilha nessa cidade, se a luz de Deus brilha nessa nação, se a luz de Deus brilha nessa comunidade, então nós iremos prosperar. Quantos entendem? Digam amém. Isso significa que uma lâmpada escondida é só decoração, mas uma luz posicionada por Deus se torna um farol para a transformação de cidades inteiras. Eu não diria somente de cidades, porque cidades são feitas de comunidades, e comunidades são feitas de famílias, e famílias são feitas de indivíduos. Então Deus quer transformar você, indivíduo crente, em uma luz de influência para a sua glória. Então, brilhe. Brilhe. Pastor, o senhor está dizendo para eu brilhar? O senhor está dizendo para eu ser orgulhoso? Não. Brilhe não por vaidade,
mas por obediência. Obediência. Obediência é aquilo que deve levar você ao brilho. Que brilho é esse? Nós iremos falar a respeito disso hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus. E nós iremos ler no capítulo 5, do verso 14 até o verso 16. E é sobre este texto que, pela graça de Deus, com a graça de Deus, faremos a nossa exposição no dia de hoje. Certo? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor, digam amém. Se você está desejoso de ouvir a palavra do Senhor, este é o lugar certo para você estar, certo? O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: vocês são a luz do mundo. Vocês aí, ó, você, essa pessoa que está do seu lado, essa coisa linda que está aí do seu lado, essa pessoa é a luz do mundo se em Cristo está. Se em Cristo está, essa pessoa é a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo, sob um cesto, debaixo de um cesto. Pelo contrário, essa lâmpada é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, as suas obras devem brilhar. As suas obras devem brilhar, para que todos vejam tais obras e louvem a seu Pai que está no céu. Queridos, quantos de vocês já passaram pela convicção de que a vida de vocês afeta outras pessoas? Não, você foi enganado. A sua vida não é uma ilha. Você não pode fazer aquilo que você quiser, quando bem quiser, quando bem entender, e achar que isso não tem uma consequência, que isso não tem uma implicação social e uma implicação comunitária. As coisas que nós fazemos afetam as pessoas que estão ao nosso redor. Sempre foi assim, e a Bíblia mostra exemplos fartos de como uma vida de pecado, por exemplo, afeta toda a comunidade. Você lê o livro de Deuteronômio, você vê o pecado de um homem do povo de Israel chamado Acã. E Acã, ao pecar, não afeta somente a sua vida e não traz destruição e desgraça sobre si e sobre a sua família, mas traz destruição e desgraça sobre todo o povo de Israel, até que ele é neutralizado e o seu pecado é colocado a termo e colocado a prestação de contas para todo o povo. E então a praga contra o povo de Israel, mandada por Deus por causa do pecado de um homem, é cessada. Você influencia. A questão nunca foi se você influencia, não é disso que se trata. A questão é que tipo de influência, porque ela existe, querendo você ou não, eu estou passando. Quais são as coisas que você fala, quais são as coisas que você faz que estão afetando as pessoas ao seu redor. O que a minha vida está espalhando, o que a sua vida está espalhando. Jesus, quando ele nos entrega essa passagem de Mateus capítulo 5, ele não nos dá, presta atenção nisso, ele não nos dá uma opção. Ele diz: vocês são a luz do mundo. A única dúvida não é se vocês são luz ou não, se em Cristo estão. A dúvida que surge é: essa luz de vocês, esse brilho de vocês, ele está visível ou ele está invisível? Ele está em cima de uma montanha ou ele está debaixo de um cesto? Então, hoje nós queremos organizar o nosso pensamento ao redor de uma simples ideia: a sua influência não é opcional. Crentes devem ser influentes. Crentes devem trabalhar para estabelecerem a sua plataforma de valores. Crentes devem conquistar nacos da cultura, nacos da sociedade, através de todos os meios que a eles são dispostos. Crentes devem influenciar. E nós iremos então ver 3 pontos hoje. O primeiro: você deve influenciar no lugar que Deus te plantou, segundo a sua vocação. Segundo, você deve influenciar para ter uma vida profundamente formada, como o ápice e o resultado de uma vida ordenada,
no sexo, nas prioridades, nos relacionamentos, na sua mente, na sua vida devocional, na sua vida relacional. O ápice de toda essa organização da vida é a influência. Quando você vive uma vida séria diante de Deus e dos homens, essa vida vai impactar outras pessoas. Então, primeiramente, você deve influenciar onde Deus te plantou segundo a sua vocação. Segundo, você deve influenciar com uma vida que pode ser examinada, exibida e aprovada pelas outras pessoas. E em terceiro lugar, você não influencia simplesmente com carismas, dons e talentos. Você influencia com poder do Espírito, poder do alto. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Em primeiro lugar, você influencia a partir do lugar onde Deus te plantou segundo a sua vocação. Eu quero que você faça uma pergunta de 5 segundos para você mesmo e você mesmo responde. Qual é a sua vocação? Faça essa pergunta para você agora. Qual é a sua vocação? Agora pergunte para a pessoa que está do seu lado. Qual é a sua vocação? O que isso significa, pastor? Isso significa que o reino de Deus, preste atenção nisso aqui, o reino de Deus se manifesta quando você cumpre a sua vocação, onde você foi posicionado por Deus. Pastor, a minha vocação é meu trabalho. Não necessariamente, eu não perguntei qual é o seu trabalho, eu perguntei não qual é o seu emprego, eu não perguntei o concurso que você passou, eu não perguntei o que você faz da vida, eu perguntei qual é a sua vocação. Se por algum acaso a sua vocação se alinhar com aquilo que você faz, é o melhor dos dois mundos, é o melhor de todos os mundos. Mas muitas pessoas, elas estão sendo desperdiçadas quanto ao seu brilho, quanto à sua influência, porque não estão trabalhando naquilo que foram chamados para fazer. Ora, se você coloca um artista dentro de uma repartição pública, esse artista vai viver uma vida miserável, porque ele é artista e não um servidor público. Ele é legal e não chato. E aqui eu só estou dando um exemplo, porque existem vocações diferentes no mundo, e você precisa respeitar a sua vocação. Eu estava falando com a minha esposa que nós temos uma conhecida que tem pais ricos aqui na cidade, eles têm uma empresa, na verdade eles têm um conglomerado de empresas aqui, e os pais botaram a moça para fazer a faculdade lá na Universidade Presbiteriana do Mackenzie, em São Paulo, que é uma universidade extremamente reconhecida. Colocou a menina para fazer administração, com o sonho dos pais era que ela tocasse os negócios da família, tocasse o conglomerado de empresas. Só que a menina é doceira, ela gosta de fazer doces, ela sabe fazer doces dos mais difíceis e dos mais saborosos, e ela disse para os pais dela que ela não quer seguir uma carreira de administrar a empresa dos pais, porque ela quer seguir fazendo doces, como uma chefe de doces, fazendo bolos, fazendo quitutes e todas essas coisas maravilhosas que dão sabor para a nossa vida. O que seria da nossa vida sem um bolo de cenoura com chocolate que a minha esposa faz para mim, né? Mas glória a Deus pelas vocações. Então, nós precisamos entender que o reino se manifesta, o reino de Deus se manifesta através das nossas vocações. Onde Deus te plantou, segundo a sua vocação. O texto começa com uma afirmação radical, meus irmãos. O que o texto começa dizendo? Vocês são a luz do mundo. Eu pergunto para vocês, isso é uma sugestão, sim ou não? Não é um elogio, não é uma sugestão, é uma constatação. Define a identidade de quem vocês são. Em Cristo Jesus, vocês são a luz do mundo. É por isso que eu disse que você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela que ela é a luz do mundo, se em Cristo ela está. E essa é a primeira implicação. Se eu sou a luz do mundo, se você é a luz do mundo, a sua existência só tem sentido se você estiver iluminando. Afinal de contas, se a luz perde a sua capacidade de iluminar, ela deve ser trocada e jogada no lixo. A mesma parábola é a parábola do sal da terra. Inclusive é um conceito que se relaciona com a luz do mundo.
Jesus diz que nós somos o sal da terra. Se o sal deixa de salgar, ele perde o seu valor e ele perde a sua razão de ser. Assim sendo, deve ser jogado no lixo. Jesus não disse: vocês serão a luz do mundo quando isso acontecer. Jesus não disse isso. Jesus também não disse que vocês podem ser a luz do mundo se assim vocês fizerem. Jesus não deu alternativas para nós, aqueles que estamos nele, aqueles que pertencemos a ele e aqueles que fazemos parte do seu corpo. Não há opção, não é opcional, não é uma sugestão, não é um elogio, é uma constatação. Então Jesus diz: vocês são a luz do mundo. O texto então continua no versículo 15, leia junto comigo. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la, preste atenção neste termo, colocá-la debaixo de um cesto. Jesus continua: pelo contrário, ela é, olha a palavra de novo aí, colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Ou seja, a ideia aqui, a ideia de colocada é uma ideia de plantação. É por isso que o tema deste tópico é: você deve influenciar onde Deus te plantou, onde Deus colocou você. Olha o termo aqui. A lâmpada, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la, plantá-la em algum lugar, debaixo de um cesto. Pelo contrário, Jesus pega essa luz e planta ela num pedestal, e nesse pedestal, num lugar de proeminência dentro de uma comunidade, essa luz vai trazer luz para as outras pessoas. A ideia aqui é que Jesus planta as coisas do jeito que Ele quer. Você foi plantado por Jesus exatamente onde você está, para que neste lugar onde Ele te plantou, você possa emanar, espalhar o brilho de Jesus. Quantos entendem isso? Digam amém. O versículo 15 é sobre isso. A palavra colocar é colocar e plantar no lugar apropriado. E se algo é colocado, significa que ele não se colocou lá sozinho, certo? Sim ou não? Quando algo é colocado, a pessoa não chega lá e se coloca. Ninguém se coloca em lugar nenhum. Geralmente as pessoas não gostam de pessoas que se colocam nos lugares. Isso significa que Deus nos coloca em certos lugares. Deus nos coloca em certos lugares segundo a nossa vocação. Isso que Jesus está nos dizendo, sabedoria de Deus para a tua vida. Quantos querem sabedoria de Deus nessa noite? Se Deus te posicionou numa escola, se Deus te posicionou num trabalho, se Deus te posicionou na rua, se Deus te posicionou numa família, foi para que nessa escola, nesse trabalho, nessa rua e nessa família, e não em outro lugar, mas que nesses lugares você faça a sua luz brilhar. Deus colocou você lá. Quantos crentes covardes você conhece? Você sabe que essas pessoas são crentes, mas são crentes covardes. Por quê? Porque eles são crentes, eles são acesos, eles têm uma luz, mas essa luz está escondida debaixo da cesta da vergonha, debaixo da cesta da covardia. Essa luz existe, mas ela está escondida debaixo da conveniência, da religiosidade ou da distração do pecado. Quantas pessoas eu conheço pessoas que são excelentes pregadores, mas estão escravizados pelo pecado da lascívia e estão continuamente tendo a sua vida atrasada, porque em vez de entregarem a sua vida totalmente a Deus, vivem presos nesse pecado. Quantas pessoas você conhece que dizem que não tem oportunidade? Agora, vamos voltar ao verso 14. O verso 14 diz algo, e Jesus está reforçando uma ideia. E ele diz o seguinte: é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. É impossível. É impossível que, se Deus te colocar num lugar, se Deus te plantar em um lugar, se Deus colocar você em um lugar segundo a sua vocação, é impossível você se esconder, a não ser que você se esconda através da vergonha, covardia, conveniência, religiosidade, preguiça espiritual ou distração por causa do pecado. Em outras palavras, se você é luz, você não pode se camuflar por muito tempo. E isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida.
mais cedo ou mais tarde, ou você influencia ou você apaga. E geralmente quando você se apaga, é porque o inimigo, ou a sua carne, ou o diabo, ou o mundo conseguiu derrotar você. Geralmente é isso que acontece. Mais cedo ou mais tarde, ou você influencia ou você apaga. E quando a gente se recusa a brilhar manifestando a vida de Cristo, quando nós nos recusamos a brilhar manifestando o bom perfume de Cristo, então não é somente uma perda para você. Quando você não brilha a luz de Cristo, as pessoas que estão ao seu redor também perdem. É um crime contra a coletividade quando você passa a oportunidade de brilhar a luz de Cristo. Quantas pessoas estão no seu ciclo de amizades, no seu ciclo de relacionamento pessoal, que precisavam de uma palavra de Deus, que Ele vai usar você para entregar? Quantas pessoas no seu entorno familiar precisam de uma profecia bíblica? Precisam de um assim diz o Senhor? Quantas pessoas você conhece que precisam da luz de Deus brilhando na sua vida? É um crime espiritual contra a coletividade se você não manifesta a vida de Cristo e se você não manifesta o bom perfume de Cristo. A vida das pessoas nessa cidade, meus irmãos, está fedendo. São pessoas promíscuas, são pessoas festeiras, são pessoas idólatras. A nossa cidade é tudo isso. A vida dessas pessoas está fedendo um mau cheiro espiritual. Elas estão clamando por alguém que brilhe a luz de Cristo ao seu redor, que emane o bom perfume de Cristo ao seu redor. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, veja a ênfase do versículo. Essa lâmpada deve então ser colocada, versículo 15 eu estou lendo. Essa lâmpada deve ser colocada num pedestal. E nesse pedestal ela vai iluminar quantas pessoas? Todos, né? Está aqui? De onde ilumina? Todos. Todos se beneficiam quando você brilha a luz de Cristo, quando você emana a vida de Cristo e quando você emana o bom perfume de Cristo. Todos estão esperando por você segundo a sua vocação. Descubra qual é a sua vocação e viva na sua vocação com integridade diante de Deus. Com integridade diante de Deus. Essa é a palavra-chave. Quando essa luz é colocada num pedestal, ela vai iluminar todos da casa. Em outras palavras, essa luz que Jesus coloca em você, ela não é somente sua. Porque o seu chamado, no lugar onde Deus te colocou, segundo a sua vocação, ela tem um impacto coletivo. E se você se omite por causa daquelas coisas que eu já falei, vergonha, se você se omite de brilhar a luz de Cristo por causa da covardia, se você gosta das coisas do mundo, se você ama as coisas do mundo, e se você está muito distraído com as coisas do mundo, por causa da conveniência, preguiça espiritual, religiosidade, distração do pecado, então eu quero te dizer que se você se omite por causa dessas coisas, você está mantendo pessoas na escuridão. Pastor, como é que isso se aplica na minha vida então? Bom, na prática o reino de Deus se manifesta quando você cumpre a sua vocação onde você foi plantado por Deus. Diga assim: eu fui plantado. Diga com mais força: eu fui plantado. O reino de Deus se manifesta quando você cumpre a sua vocação. Queridos, vocês precisam viver na vocação de vocês. Eu não consigo imaginar quantas pessoas trocam a sua vocação, através da qual Deus iluminaria muitas pessoas, por causa de dinheiro, por causa de outras coisas que são menos importantes. Nunca que uma carreira vai ser mais importante do que a sua vocação. Nunca que mais dinheiro vai ser mais importante do que a sua vocação. Você precisa viver na sua vocação. Não tome decisões baseadas em dinheiro. Não tome decisões baseadas primariamente em outros critérios que não a vocação que Deus te deu. E pode ser que em alguma das suas vocações aconteça também de você ganhar um pouco mais de dinheiro. Não tem nada de errado nisso. Agora, jamais troque a sua vocação por qualquer outra coisa, porque você só consegue influenciar e assim manifestar uma vida profundamente formada se você viver na sua vocação. Então, se você é artista, viva como artista. Influencie através da sua arte.
Eu digo isso porque eu sou artista. E hoje eu consigo influenciar muito mais pessoas através de uma música que eu faço. Algumas dessas que a gente cantou aqui, que Deus me deu, que Deus deu para a nossa comunidade. Eu consigo influenciar, chegar a mais pessoas. A gente, no primeiro álbum da gente no Spotify, só no Spotify a gente, sem investir nenhum dinheiro, alcançamos mais de 100 mil pessoas. Alcançamos mais de 100 mil pessoas. Mas eu também sou advogado. Tenho uma formação jurídica, muito embora não exerça. E eu tenho a plena convicção de que como artista consigo alcançar mais pessoas do que como advogado conseguiria. Quantos de vocês entendem o que quero dizer? Vocês entendem isso? Busque a sua vocação. Acredite na sua vocação. Faça as coisas de acordo com a sua vocação. E eu sei que fui chamado para pregar o Evangelho. Esta é a minha vocação. Poderia fazer outra coisa? Poderia ganhar dinheiro? Poderia estudar para um concurso, assim como já estudei, já passei antes. Mas não é essa a nossa vocação. Não essa é a minha vocação. Pode ser a sua e está tudo certo. A sua vocação é ser um médico. A sua vocação é ser um gestor público. A sua vocação é ser um empresário, um líder. Então, se você é um artista, produza verdade através da arte. A sua arte molda o imaginário e cada um tem o seu papel, cada macaco no seu galho. Se você é um artista, você entra na mente das pessoas, você planta ideias, você sequestra as emoções das pessoas. Essa é uma das coisas mais poderosas a respeito da arte. Você não convence pelos argumentos, você convence pela emoção. É por isso que muitas pessoas são arrebatadas pela cantata. Quantos lembram da cantata que a gente fez aqui? As pessoas ficaram extasiadas, arrebatadas. Meu Deus, que coisa extraordinária, que melodias celestiais. Queridos, artistas trabalhando em sua vocação, elas estabelecem o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você não é um artista, se você não sabe tocar nem apito, mas você é um servidor público, se você passa em concursos e é isso que você sabe fazer, se você tem saco para estudar 4 horas por dia durante 3 anos da sua vida, todos os dias, para fazer uma prova, e se essa é a sua vocação, então quando Deus colocar você lá, use a sua caneta para fazer justiça. Amém? Se você é um empresário, um líder, empreendedor, crie riqueza. Crie riqueza. Não é errado você criar riqueza. Errado é você perseguir essa riqueza a qualquer custo. Ambientes ricos, produtivos, justos. O seu negócio deve ser um patrocinador da obra de Deus. E lembre-se que se Deus te dá alguma coisa para te transbordar, é para a bênção do reino em primeiro lugar. Perdão, troquei aqui. Se Deus te dá a oportunidade de transbordar em recursos e abundar em possibilidades, em primeiro lugar é para a glória dele, em segundo lugar é para o avanço do seu reino. Amém? Se você é um educador, professor, acadêmico, foque em produzir conhecimento que estabeleça uma visão de mundo para que o reino de Deus seja implantado. Se você produz conteúdos, faça isso. Se você tem a vocação de ser mãe em tempo integral, e glória a Deus pelas mães vocacionadas. Aleluia. Vocês conhecem a minha mãe é uma das mulheres mais capacitadas que eu conheço, por exemplo, pelo menos que eu conheço. E durante boa parte da sua vida ela abdicou de sua carreira como professora de música, formada em conservatório e tudo mais, para professora de piano clássico, acordeão clássico, violão clássico. Ela abdicou da sua carreira por breve período para cuidar de mim e de meus irmãos. Se você é uma mãe vocacionada em tempo integral, faça isso de verdade, lembrando que o lar é o seu primeiro espaço missionário. E se você não sabe o que você é, se você não sabe qual é a sua vocação, se você não sabe onde você queria estar, brilhe onde você está. Porque se você está passando por um momento provisório, aí também é a sua missão. Quantos entendem isso, digam amém. Queridos, mas você não somente influencia no lugar onde Deus te plantou, você também influencia através de uma vida que é mostrada e que pode ser examinada pelas pessoas e que é aprovada pelas pessoas. Veja o versículo 16. Leia comigo. Vamos examinar as escrituras nesse momento. Da mesma forma,
As suas obras devem brilhar, para que todos as vejam. Ou seja, todas as pessoas devem ser capazes de examinar as nossas obras. E quando elas examinarem e aprovarem as nossas obras, elas vão louvar o Pai que está no céu. Ora, aquilo que nós fazemos pode trazer glória para o Pai. Isso significa o quê? O reino de Deus se torna visível quando a sua ética, a ética sua aí, crente em Jesus, você que está me ouvindo agora, quando você faz a sua vida de uma forma tão ética, tão íntegra, o reino de Deus se torna visível, porque é uma ética pessoal tão íntegra que escandaliza, pelo tamanho da integridade, pelo tamanho da retidão. Jesus deixa claro que a sua luz deve brilhar de forma visível, concreta e encarnada, para que as pessoas vejam. O texto não diz, o texto não diz isso. As suas obras devem brilhar para que as pessoas ouçam aquilo que vocês dizem. Não diz isso. Não é ouvir em primeiro lugar. O texto também não diz, da mesma forma, as suas obras devem brilhar para que as pessoas ouçam falar ou vejam na rede social. Não é sobre isso que se trata. O texto diz que as suas obras devem brilhar para que as pessoas vejam aquilo que vocês fazem e aquilo que vocês vivem. Qual é o problema da geração que vivemos hoje? A maioria de crentes hoje em dia, eles falam demais, mas eles mostram na vida de menos. Vocês conhecem alguém assim? Falam demais, querem mostrar demais na rede social de alguma forma, mas eles vivem de menos. O versículo 16, então, ele começa com a expressão: da mesma forma, suas obras devem brilhar. Da mesma forma quer dizer o quê? Igual a alguma coisa, pastor. Ou seja, as obras de vocês devem brilhar igual a alguma coisa. Que coisa, pastor? Que coisa? As obras de vocês, em outras palavras, devem brilhar igual a uma lâmpada, a uma candeia, a uma luz forte, colocada no lugar certo para iluminar a casa. E o mesmo princípio se aplica à vida de vocês. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te chamou para ser luz. Mais alto: Deus te chamou para ser luz. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida, crente em Jesus. Se somos luz, temos que nos posicionar onde a vida de Deus em nós possa ser vista e aprovada. Já vou mostrar para vocês o que isso quer dizer na prática, mas eu preciso expor todo o texto. O versículo 16 ainda diz: da mesma forma as suas obras devem brilhar. Veja a ênfase agora: para que todos as vejam. Para que todos vejam essas obras. Jesus não está falando de ser bonitinho no Instagram. Quantas pessoas aqui nesta cidade fazem programas de evangelização, programas de ação social, só para aparecer em rede social? Eu já fui para viagens missionárias em que as pessoas só foram para postar no Instagram. Eu conheço pessoas assim, você deve conhecer também. Mas não é sobre isso que se trata boas obras. Boas obras não é o glamour de pessoas que não te conhecem na rede social. As boas obras falam de uma vida íntegra, uma vida tão íntegra e tão ética que constrange. E quando as pessoas veem uma vida tão íntegra e tão ética que constrange, elas glorificam o nome de Deus. O meu pai foi uma pessoa assim. O meu pai, ele educava só pela presença dele. Só a presença do meu pai, quando ele estava no recinto, já educava as pessoas. Por quê? Porque era uma vida íntegra e ética a tal ponto que as pessoas olhavam, se constrangiam e davam glórias a Deus, mesmo que não partilhassem da fé dele. Quantos entendem? As pessoas não precisam compartilhar da sua fé, elas só precisam te respeitar pela ética que você carrega junto consigo, pela integridade que você carrega junto consigo. É sobre isso que se trata o versículo 16. Da mesma forma, as tuas obras devem brilhar para que todos as vejam. As boas obras, em outras palavras, é a vida sua, crente, que se sustenta enquanto crente em qualquer ambiente.
Quando a situação aperta, você continua crente, em outras palavras. Lá na fila do banco, você continua crente. Alguém ainda pega a fila de banco? Não sei, mas se alguém ainda pegar a fila do banco, é sobre isso que se trata. No trânsito, aí eu quero ver vocês serem crentes de verdade. Eu sei de vários de vocês aqui que desviam literalmente quando estão no trânsito. Como é que eu sei disso? Vocês mesmos me contam. Confessando pecado, né? Pastor, ele me fechou, falei vários impropérios, foi um absurdo. Acontece, é raro, mas acontece sempre. Crente não é gente, né? Já diz o povo por aí. Queridos, por que a boca de vocês é suja? Na fila do banco, no trânsito, no casamento. Por que a índole de vocês não é tão proba no recolhimento dos impostos? Nos impostos vocês têm que ser crentes também. Na conversa do WhatsApp, cuidado com as conversas do WhatsApp. Cuidado com os directs do Instagram. Me diga um divórcio, você aí, me diga um divórcio nos últimos 10 anos que não começou no direct do Instagram ou numa conversa arquivada do WhatsApp. Me diga um. Cuidado, porque a integridade de um homem e de uma mulher de Deus é provada nesses ambientes. Nos directs das conversas privadas, nas conversas do WhatsApp, nas conversas do Telegram, que tem gente que vai para o Telegram porque lá é oculto e escondido. Cuidado, crente, porque Jesus está vendo. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Quantos querem sabedoria nesta noite? Todos vocês devem viver uma vida, todos vocês aí que estão me ouvindo, devem viver uma vida que, quando olhada de perto, não escandaliza pela hipocrisia. Tem gente que escandaliza porque é hipócrita. Ah, tu é crente? Esse é crente. Essa é a coisa mais clichê que existe, e ainda assim uma das maiores desgraças que existem. Homens que se dizem de Deus e que são um escândalo pela sua hipocrisia. Dizem que representam um Jesus que é santo, mas na vida privada são imorais. Dizem que representa um Jesus humilde, quando na verdade são ostentadores de marca maior. São escândalo pela hipocrisia. Não seja assim. Amém? Além disso, você não deve ser, isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida, você não deve ser aquele que escandaliza pela hipocrisia, mas que inspira pela integridade. Foi o que eu acabei de falar. Eu quero ser igual a homens como o pastor Naú, para que eu apareça e a presença de um homem e de uma mulher santa já eduque as pessoas que estão ali. A pergunta que o texto nos obriga a fazer é a seguinte: quando as pessoas te veem, elas têm mais vontade de acreditar em Deus? Quando as pessoas veem você vivendo a sua fé, elas querem ser mais crentes e crescerem ainda mais em um relacionamento com Jesus? Ou elas simplesmente se afastam de Deus porque elas não querem ser crente como você é um crente? Queridos, na prática, Jesus aponta para o alvo final, versículo 16. Da mesma forma, qual é o alvo final de tudo isso? Pastor, para que raios viverei uma vida íntegra? Pastor, para que eu tenho que viver uma vida santa? Qual é o sentido de tudo isso? Jesus vai dizer no versículo 16. Quantos estão comigo no texto? Amém? Vamos para o texto. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam essas boas obras e aí o quê? E louvem o seu Pai que está nos céus. Queridos, preste atenção na seriedade disso. O seu estilo de vida é a vitrine do mundo, que vai afastar de Deus ou aproximar dele. Agora, pastor, como é que isso se aplica na minha vida? Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida na prática? Ora, o reino de Deus só se torna visível quando a sua ética pessoal escandaliza pelo tamanho de integridade e retidão. As pessoas devem olhar para você e ficarem escandalizadas de tão crente que você é, de tão íntegro que você é, de como você leva as coisas a sério, de como a sua vida é muito melhor do que qualquer outra proposta que o mundo pode oferecer. Por quê? Porque você leva Deus a sério. O casamento na prática, queridos, ser fiel não é uma prisão. Ser promíscuo é uma prisão. Ser fiel a uma mulher para o resto da sua vida não é prisão, é liberdade. Ser fiel a um homem para o resto da sua vida não é prisão, é liberdade. Ser promíscuo é prisão, porque você está literalmente sendo subjugado pelas suas paixões e você não consegue se libertar. Que tipo de liberdade é essa? Ora,
Busquem relacionamentos solteiros. Quem quer casar aqui? Cadê as jovenzinhas? Ei, Léo! Léo quer casar! O irmão ali levantou tímido assim. Eita glória! Irmãos, a gente tem que arranjar uma mulher pro Léo. Essa semana tinha uma missionária uruguaia lá em casa. A gente estava hospedando ela, né? Junto com meu sogro e minha sogra. E a gente soltou o teu nome lá, Léo. Fica esperto, Léo. Que Deus vai agir na tua vida. Léo quer casar, gente. E vários aqui também querem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um dos testemunhos mais poderosos que as pessoas respeitam é da fidelidade conjugal. Queridos, a coisa mais normal no mundo é você trair a sua mulher, trair o seu esposo. É a coisa mais normal do mundo. Eu já vi isso acontecer várias e várias e várias vezes. Agora, sabe o que é poderoso? É quando você é fiel. Você é fiel porque você não fez um pacto diante de um pedaço de pau no dia que você casou. Você é fiel porque você fez um pacto diante do Deus vivo com várias outras testemunhas. E isso é poderoso quando levado às últimas consequências. Então, você que é casado e casada, seja fiel, primeiramente a Deus e depois ao seu cônjuge. E você que quer casar, namore, noive e case. Tenha um namoro onde Cristo é honrado pela pureza e pela integridade. Tenha um noivado onde Cristo é honrado, onde Cristo é falado, onde Cristo é assunto e onde a integridade é cultivada e preservada. Sem isso é só prisão. É a sua luz sendo abafada pela covardia e pela distração do pecado. No uso das redes sociais, pastor. Querido, primeiramente que você nem deveria ter rede social se você não produz alguma coisa útil. Se você tem rede social só para marocar a vida dos outros, você não deveria ter rede social. Se você não produz alguma coisa útil, se você não produz um conteúdo para a glória de Deus, você não deveria ter rede social, você deveria estar fazendo o melhor uso do seu tempo. Pare de comparar a sua vida, vá produzir alguma coisa em nome de Jesus. Seja mordomo da esfera civil, do seu espaço digital. Não compartilhe vergonha, não compartilhe fake news, não compartilhe coisas que não edificam, palavras torpes, mas publique verdade, publique esperança, publique justiça. Pastor, eu não sei produzir nada. Compartilhe os conteúdos da Ponto Beré no Instagram. Compartilhe os conteúdos do Berea Sounds. Inclusive esse ano vai ter gravação de um novo álbum do Berea Sounds. Quem estava com saudade das músicas do Berea Sounds aí? Cadê, irmãos? Ninguém gosta do Berea Sounds aqui? Pois é. Aqui é na pressão. Quem não gosta do Berea Sounds vai buscar outra igreja. Brincadeira. Irmãos, publique a verdade, publique a esperança, publique a justiça. Compartilhe as nossas músicas. Músicas que falam de Deus, músicas que falam de esperança, músicas que falam de santidade, que instigam a santidade e a integridade. Na política, vote consciente. Se você tem uma voz na sociedade, você é luz no candeeiro. E Jesus te chamou para uma missão muito específica. Vote em alguém que se alinha com os princípios do reino de Deus. E se ninguém se alinhar, vota nulo. Você não é obrigado a votar em ninguém, vota nulo. Agora, preste atenção nisso aqui. Como é que as pessoas vão ver a sua luz no seu bairro, por exemplo? Lá na minha rua, que eu mudei agora recentemente, eu já estou fazendo amizade com o prefeito da rua. Por quê? Porque eu não posso mudar essa cidade. Eu não tenho o poder de transformar essa cidade, mas eu tenho um poder de transformar a minha rua. Quantos entendem isso? Então, em vez de você se preocupar com as coisas grandes, o que está acontecendo lá em Brasília, preocupe-se com aquilo que você pode controlar. Como é que você pode melhorar a condição da sua rua? Como é que você pode colocar mais segurança lá no seu bairro? E eu estou ficando amigo do prefeito, porque eu já quero me colar nele, porque eu já quero trazer Jesus ali para o meu bairro. Porque eu não me importo com as outras manifestações de fé que são falsas. Eu sei o que a Bíblia diz. E eu quero trazer o reino de Deus para a minha rua. Então, foque no localismo. Localismo é você fazer as coisas localmente. Em vez de você se preocupar com o Palácio dos Leões, em vez de você se preocupar com o governo do estado, faça o que você pode na sua rua. Faça o que você pode lá na associação de moradores.
Faça o que você pode perto do seu vereador, que é mais fácil de você acessar ele. Faça o que você pode para que as pessoas vejam a sua luz nessa parte. E por último, não somente devemos influenciar onde Deus nos plantou segundo a nossa vocação, não somente devemos viver uma vida que influencia, que pode ser examinada e que brilha a luz para todas as pessoas verem, que constrange as pessoas pelo exemplo de integridade ética, mas por último, devemos influenciar não somente com dons, talentos e carisma, mas a influência vem da unção. Diga para a pessoa que está do seu lado: unção. Versículo 16, mais uma vez. Da mesma forma, veja a ênfase agora. As suas obras devem brilhar. Isso significa que o reino de Deus não avança só pela estratégia. Não adianta planejar. Planejar é importante, mas não é tudo. Fazer planos é importante, mas a resposta vem da boca de Deus. A luz que você tem deve brilhar de tal forma, diz o texto, que deve trazer glórias ao nome de Deus. Ora, pastor, mas a mesma Bíblia também diz que os homens são pecadores, pobres, miseráveis, cegos e nus, destituídos e carentes da glória de Deus. É isso que a Bíblia diz. Surge então a pergunta: como podem pecadores produzir luz? Como podem pessoas caídas produzirem alguma coisa boa? Como é que pecadores podem trazer glórias para o nome de Deus? E o texto responde: as suas obras devem brilhar. Mas esse brilho não é da nossa origem, é um reflexo. Um reflexo emprestado de uma outra fonte de luz. E que fonte de luz é essa? O Espírito Santo, a glória de Deus, a unção. A unção. Ou seja, a sua luz, o seu poder de influência, ele só pode ser manifestado se você é uma pessoa ungida. Se você busca a Deus com integridade, se você tem vida de oração, se você tem vida de leitura da palavra, se você tem uma vida devocional, se você guarda os seus pés nem para a direita e nem para a esquerda, se você guarda os olhos e o coração, somente assim você pode de fato influenciar. Jesus não está falando de dons e talentos. Jesus não está falando de habilidades. Quantas pessoas dentro da igreja você vê que são muito talentosas, mas são atrasadas por causa do pecado? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Pessoas profundamente talentosas, muito capacitadas, mas travadas por causa do pecado, por causa do orgulho e por causa da altivez. Pessoas que acham que o seu talento é tudo, e que pelo fato de terem talento, as pessoas da igreja devem coisas para elas. No reino de Deus as coisas não funcionam assim. Não acessa a Deus aqueles que são mais capacitados, acessam a Deus aqueles que são mais humilhados. Assim diz a palavra do Senhor: habito num alto e sublime monte. Entre os querubins eu habito, diz o Senhor Deus em Isaías, mas habito também entre o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Esse é o tipo de pessoa que Deus enche para brilhar. Esse é o tipo de pessoa que Deus enche para fazer a diferença. Esse é o tipo de pessoa que Deus enche para transformar cidades, bairros, ruas, famílias e nações. Esse é o tipo de pessoa através do qual o poder do alto é manifestado. A pergunta que eu faço para você nesta noite é: você é esse tipo de pessoa? Deus não quer simplesmente te plantar em algum lugar para você manifestar a influência através da sua vocação. Isso é importante, mas não é tudo. Não é importante também você manifestar o brilho na sua vida para que as pessoas possam ver e dar glórias a Deus. Isto é importante, mas não é tudo. A coisa mais importante é você entender que a sua influência vem do alto. Quantos de vocês já gastaram saliva, gastaram energia falando para o fulano mudar e o fulano não mudou? É mentira o que eu estou falando? E aí você gasta saliva, fulana não faz isso, vocês que são mães lidando com filhos, vocês que são maridos lidando com as suas esposas, vocês que são esposas lidando com o seu marido.
Eu que sou pastor falando para vocês, e nada muda. Sabe por quê? Porque não é carisma, não é eloquência, não é por força e nem por violência. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, se você quer ver alguma mudança, é melhor você se ungir. É melhor você buscar. É melhor você começar a se coçar diante de Deus. É melhor você começar a buscar o poder que vem do alto. E somente assim as coisas vão mudar. Em outras palavras, somente ao nome de Cristo foi dado o poder. Que poder é esse, pastor? Somente ao nome de Cristo foi dado um poder pelo qual homens podem ser salvos. E é por isso que muita gente prega a Bíblia com uma precisão teológica incrível. São grandes teólogos, mas são secos espiritualmente. Porque se não houver autoridade espiritual, vai ser só barulho. Você vai perder o seu tempo, pois não vai haver impacto. E era melhor você estar fazendo qualquer outra coisa da sua vida. Foi por isso que Jesus não disse: vocês são a eloquência do mundo. Foi isso que Jesus disse? Foi isso que Jesus disse, irmãos? Vocês são a eloquência do mundo. Não foi isso que Jesus disse. Jesus também não disse: vocês são a lógica do mundo. Foi isso que Jesus disse? Jesus também não disse: vocês são o carisma do mundo. O tanto de líder e pastor carismático que cai em pecado e desgraça. Não é sobre isso. O quanto de pastor cego e tolo que já coloca pessoas carismáticas em sua igreja para assumirem lugares de protagonismo e de liderança, mas não tem caráter. Irmãos, carisma é quase nada. Não basta ser carismático, não basta ser talentoso. Você precisa de unção, você precisa de integridade, você precisa da luz de Deus brilhando na sua vida. E isso aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida. Sem unção, você pode até brilhar, mas tal brilho não trará glórias a Deus. E lembre-se, Deus não divide a sua glória com ninguém. Pastor, como é que isso se manifesta na minha vida na prática? Ora, o reino avança não só pela estratégia, mas pela autoridade espiritual do povo de Deus. Isso significa que antes de você gastar sua saliva e sua energia falando para o fulano, brigando com a ciclana, sabe o que você tem que fazer? Pode passar? Antes de agir, interceda. Antes de gastar saliva, antes de gastar energia, passe 1 mês orando pelo fulano. Passe 1 mês intercedendo pela ciclana. E você vai ver o que Deus pode fazer. Porque quando trabalhamos. Mas quando oramos, sabe quem trabalha, irmãos? Quando trabalhamos. Quando falamos. Quando brigamos, nos desgastamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. Louvado seja o seu santo nome. Você vai lidar com situações difíceis. Professores ideologizados, amigos de trabalho ímpios e que querem te levar para o mau caminho, vizinhos hostis, chefes abusivos. Mas antes de lidar com essas pessoas, maridos ímpios, maridos arrogantes, esposas insubmissas, maridos abusivos, vocês vão lidar com todo esse tipo de coisa. Filhos rebeldes. Mas antes de responder, ore por eles, nominalmente. Segundo, pregue com autoridade, unção que vem de Deus. Não fale daquilo que você sabe, pensando que o seu carisma vai resolver as coisas, porque não vai. Busque o poder do alto. Prepare-se, estude, ore, leia a sua palavra, conheça os versículos. Porque o povo de Deus está cansado de coach. As pessoas estão cansadas de igreja de coach. As pessoas estão cansadas de igrejas onde a palavra não é pregada, onde não há compromisso com a palavra. As pessoas estão cansadas de igrejas onde os pastores só querem o seu dinheiro. As pessoas estão cansadas de irem para eventos e mais eventos, conferências e mais conferências, e absolutamente nada mudar. As pessoas estão cansadas disso. Elas querem algo mais. E esse algo mais é a influência, a luz de Deus, o alimento, o Espírito, a graça e a glória emanando através da vida de cada um de nós. Lidere um ambiente mesmo sem cargo. Você é influência mesmo que você não saiba. Traga pessoas para Jesus onde quer que você esteja e incorpore a disciplina espiritual da leitura da palavra, da oração e do jejum
esses 3 pelo menos, como uma prática cotidiana da sua vida espiritual. Acordar cedo para orar não é só devoção. Tirar um tempo durante o dia para meditar nas Escrituras é resistência contra as forças do mal. Outra coisa que é importante também, isso aqui que vocês estão fazendo hoje. Queria que você olhasse para as famílias que estão aqui. Pode olhar. Quantas famílias estão aqui representadas? Quantos pais, quantas mães e os seus filhos aqui? Quantos casais de namorados ou noivos se preparando para o casamento? Quantos visitantes temos aqui que também são famílias? Sabe o que é isso aqui? É uma das principais coisas que você pode fazer para que a luz de Cristo se manifeste na sua vida. Sabe o que é isso? Aparecer domingo após domingo nessa igreja com a sua família para adorar a Deus, junto com os outros irmãos, juntos com a sua família da fé, junto com a família que o sangue de Cristo uniu. E não somente para cantar músicas legais e ouvir um sermão legal. Não é somente isso. É para resistir contra o mal. É para dizer que Jesus é rei e não o diabo. É para manifestar e declarar o senhorio de Cristo sobre todas as esferas da vida. É para isso que nós estamos aqui, para sermos renovados, porque o mundo está em guerra, mas nós somos guerreiros e já somos mais que vencedores em nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Então apareça todo domingo, nunca mais falte um domingo, não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, venha com a sua família para adorar. Venha com seus filhos, venha com a sua esposa, venha com seu esposo, venha e traga todo mundo, encha a casa de Deus, porque há alegria na casa do Senhor. Então lembre-se, influenciar. Deus quer que você influencie onde Ele te plantou segundo a sua vocação. Em segundo lugar, Deus quer que você brilhe de tal forma que as pessoas se constranjam com o seu exemplo e deem glórias a Deus. E em terceiro lugar, você precisa de unção. Você precisa de unção. Pastor, mas como é que eu posso alcançar isso? Ora, Cristo é a luz do mundo. É Ele que nós refletimos. A nossa luz não é nossa própria. Nós refletimos o Jesus que é a luz do mundo. Nós somos como um satélite orbitando esse Jesus. E assim como a lua empresta a sua luz do sol, nós somos aqueles que emprestamos a nossa luz da luz do mundo. E Ele não apenas brilhou com palavras, ou seja, é tudo isso que nós estamos falando aqui. Não basta dizer palavras bonitas, temos que agir. Porque Jesus não somente era o verbo, mas Ele encarnou tudo o que pregava. Jesus era santo, Jesus era íntegro, Jesus era justo, Jesus era misericordioso e compassivo, longânimo, benigno. Tudo isso era o Jesus encarnado. E nós também devemos encarnar esta mensagem. Jesus foi apagado no Calvário para que eu e você pudéssemos ascender. Jesus foi abandonado na escuridão para que hoje a gente brilhe com a luz do Espírito. Jesus morreu como alguém que não tinha impacto, como um criminoso, para que eu e você possamos viver com uma autoridade que transforma. E porque Jesus foi envergonhado publicamente, nós podemos ser sal da terra e luz do mundo sem vergonha, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Quantos entenderam o que eu preguei, irmãos? Deu para entender o que eu preguei? Tá bom, obrigado. Crentes, vocês foram lembrados hoje dos seus deveres. Que deveres, pastor? Em primeiro lugar, você já percebeu onde Deus te plantou segundo a sua vocação? Pastor, eu estou orando, eu não sei qual é a minha vocação. Ore para Deus te mostrar. Nem sempre vai ter a ver com dinheiro, e a gente precisa parar de idolatrar isso. Nós precisamos viver a vocação que Deus nos deu segundo aquilo que Ele nos deu para fazer. Então busque a sua vocação. Sua rua, escritório, faculdade, as suas capacidades naturais de fazer um bolo ou de fazer uma música não são acidentes geográficos.
Você só está onde você está porque tem gente na escuridão que precisam ser iluminadas com a luz que Deus deu para você. Amém? 2. A sua vida, ela aguenta ser examinada? Em outras palavras, o seu testemunho, ele é tão íntegro e tão ético que as pessoas se constrangem ao olhar aquilo que você é, aquilo que você faz? Se as pessoas vissem seus bastidores, se as pessoas vissem as suas conversas de WhatsApp, se as pessoas vissem os seus directs do Instagram, se as pessoas vissem o seu histórico de buscas na internet, elas glorificariam a Deus ou elas se escandalizariam? Em qual área você precisa alinhar a sua ética ao caráter de Cristo? E por último, para você o que é mais importante? Você ter talentos, dons ou carisma? Você é uma pessoa carismática, isso não quer dizer absolutamente nada. Pastor, mas eu sei cantar na igreja e pregar, eu sei falar como ninguém. Isso para Deus não quer dizer absolutamente nada. Não é isso que transforma as pessoas, não é isso que traz a luz de Deus para onde há trevas. E o que traz isso? O jejum traz, a oração traz, a comunhão com Deus traz, a devoção a Deus traz, a vida de oração traz, a unção é que traz essas coisas. Agora levante sua mão para eu te abençoar neste momento. Com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo: amém, amém.